Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam felizes, espero que estejam abençoados e na mais perfeita paz do Senhor. E para você que talvez tenha respondido que não está, assim como eu acabei de dizer, quero declarar sobre a sua vida que aqui neste canal você conta com pessoas para orar pela sua situação. A começar de mim que profetizo hoje sobre a sua vida, que Jesus pode mudar a sua situação e que quer ajudar você a atravessar esse momento difícil que você esteja passando, seja por ansiedade, seja por algum problema, alguma dificuldade. Ele pode transformar, ele quer te ajudar a atravessar este vale e que no nome do Senhor Jesus essa virada comece a acontecer agora. É o que eu profetizo sobre você, é o que eu oro para que aconteça sobre ti. E eu tenho certeza que nessa comunidade de pessoas abençoadas que é o canal Iluminando Caminho, outras pessoas também se levantam em intercessão umas pelas outras, e eu creio que é assim que a gente chega juntos à vitória e também aos céus. Muito em breve Jesus voltará para buscar a todos nós e nós estaremos juntos, lógico, convivendo em comunhão com o nosso rei e uns com os outros, que nos ajudamos a vencer as lutas deste mundo para chegar lá. Gente, você que está aí me assistindo, curioso para saber qual é o quadro que nós teremos essa semana. Essa semana eu trago para vocês o Questões Pessoais à Luz da Bíblia. E nós temos um tema aqui que é muito, muito, muito importante, que eu ouso dizer que é confrontador também. Mas para você que está aí curioso, já querendo saber que tema é esse que nós vamos tratar no Questões Pessoais à Luz da Bíblia, antes que a gente possa adentrar no nosso assunto, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perde essa oportunidade. É rapidinho, alguns segundinhos, você clica aí no botão de se inscrever e também de ativar as notificações aí no sininho, para você não perder os próximos vídeos que serão lançados aqui no canal. Além disso, eu quero contar com o seu compartilhamento desse vídeo com outras pessoas que você conhece. Vamos formar uma comunidade cada vez maior de pessoas que sabem que a palavra de Deus é luz para os seus caminhos, que é lâmpada para os seus pés, em nome de Jesus. Compartilhe, curta o nosso vídeo e também deixe aí o seu comentário, a sua participação, porque todo mundo já sabe que o Questões Pessoais à Luz da Bíblia é o nosso bate-papo de sofá, né? É de a gente conversar sobre questões cotidianas, sobre os nossos sentimentos, sobre assuntos de aplicação muito prática na nossa vida diária. Então, eu conto com vocês para deixarem aí a sua participação, a sua opinião, que vai ser muito importante para mim ler e saber o que é que você pensa a respeito desses assuntos, tá bom? Sem mais delongas, já quero revelar a vocês que hoje o nosso assunto do Questões Pessoais à Luz da Bíblia é comparação. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre comparação. Provavelmente só de eu revelar o tema, muitos aí já se manifestaram, já falaram assim, opa, me identifiquei aqui com um problema, porque de fato, muitos de nós, se não todos nós, já nos comparamos alguma vez ou o fazemos com frequência, não é? Sempre, já deixamos esse comportamento nos dominar, o que é errado, e eu quero, lógico, trocar ideias com você, compartilhar com você algumas coisas que a Bíblia fala a respeito desse assunto, para a gente poder chegar a um consenso e entender se esse comportamento é destrutivo ou não. Então, né, já fica aí lançada a pergunta, o que você acredita? Se comparar a outras pessoas, a comparação é um pecado, é uma coisa errada, é um comportamento prejudicial ou não, é inofensivo, não tem problema nenhum, a Bíblia não fala nada a respeito disso. O que é que você acredita ou sabe, né, conhece de fato a respeito desse assunto na Bíblia? Ou se você acha que não trata na Bíblia, qual é a sua opinião formada a respeito desse assunto? Enfim, antes que eu revele aqui a minha opinião, e aquilo que eu acredito que a Bíblia fala, que eu sei que a Bíblia fala a respeito de comparação, eu quero deixar um tempo para sua reflexão a respeito dessa pergunta, então pense aí bem na sua resposta e vamos prosseguir. Queridos, para mim, revelando aqui a minha resposta, comparação é sim errado, é sim um comportamento prejudicial.
por inúmeros motivos. Eu considero esse assunto tão importante que eu fiz aqui as minhas anotações para poder compartilhar com vocês alguns pontos que eu considero importante falar a respeito desse assunto, e eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Primeiramente, o que eu acho importante sobre se comparar é que de qualquer maneira esse comportamento ele vai ser errado. Se você se compara com outro e chega à conclusão de que você se comparou para pior, que você está aquém das outras pessoas, isso é errado porque causa em você alguns tipos de sentimentos, tais como inveja, ciúme, a ponto de alguns tomarem até atitudes impensadas, não é? De gastarem aquilo que não tem para poder tentar alcançar algum patamar, de agirem de maneira fora da sua própria personalidade para tentar ser como o outro é, o que é insustentável a longo prazo, porque ninguém consegue ser como o outro é ou fingir ser alguém que não é, simplesmente para poder tentar se parecer com alguém. E se você se compara e a sua conclusão que é para melhor, que você é melhor do que o outro, também há sentimentos péssimos aí envolvidos nesse comportamento, como orgulho, arrogância, e no ponto mais crítico, eu ouso dizer, até mesmo a felicidade com o fracasso dos outros, porque as pessoas que alimentam esse comportamento chegam inclusive a não suportar a ideia das outras pessoas estarem melhores do que ela, não é? Porque ela gosta de se comparar e se sentir melhor. Então quando o outro passa por um desgosto, um fracasso, involuntariamente, às vezes já enraizada ali no comportamento daquela pessoa, está uma alegria por conta daquilo que ocorre, da tristeza que ocorre na vida do outro. É sério, é grave, não é fácil de a gente escutar que como seres humanos nós podemos chegar a esse ponto, mas essa que é a realidade da natureza humana. Então a gente percebe logo de cara que a comparação não tem como vir para bem e nem como ser neutra, nem como ser um comportamento que eu considero inofensivo, porque ela é uma raiz que dá frutos terríveis, seja de que forma ela te levar a concluir sobre a sua vida, sobre como você está, sobre como você se sente em relação às outras pessoas. Ela pode gerar sentimentos terríveis e dar raiz a outros comportamentos, a outros pecados. Então, a verdade é que esse jogo de comparação não tem vencedores, não tem ainda que você conclua, mas eu me saí melhor, eu estou melhor do que fulano, do que Beltrano. É um jogo que não tem vencedores, pelo contrário, todos saem perdendo. Mesmo se você se comparar e achar que está melhor do que a pessoa a quem você se comparou, ainda assim você está saindo perdendo, porque você está dando brecha e margem para que esses sentimentos que se originam com a comparação dominem você. E isso pode chegar a pontos drásticos, como a gente acabou de falar mesmo, como por exemplo, não se alegrar com a alegria do outro, ou até se alegrar com o fracasso e com a tristeza do outro, que é muito sério, que é muito grave. A verdade é que a comparação, ela é muito, muito, muito errada, porque faz a gente ter uma falsa ideia de que Deus tem um estoque limitado de suprimentos, e Ele não tem. Nós sabemos que Deus não tem um estoque limitado a ponto de chegar um primeiro e pegar aquilo que é seu, ou de todo mundo passar na fila e pegar e significar que não tem para você também. Deus não é esse ser limitado, pelo contrário, não é? Ele é ilimitado ao ponto de nós nem conseguirmos compreender a sua natureza tão vasta, tão profunda, tão abundante. E essa falsa ideia é alimentada pela comparação, quando a gente se deixa dominar por esse comportamento, a de que se chegou para o outro, se foi dado ao outro, vai faltar para mim. Além disso, também dá uma falsa ideia de que a gente perde quando alguém ganha, de que a gente é menos que quando alguém é mais, que a gente se torna menos quando alguém se torna mais. A verdade é essa, desculpa. A gente tem essa impressão de que se alguém ganhou, eu saí perdendo com isso. Se alguém se tornou mais alguma coisa, então eu estou me tornando menos, eu estou caindo no ranking, não é? Uma verdadeira competição, seja em que área for, seja em que aspecto for, seja ministerialmente, seja financeiramente, seja academicamente, profissionalmente. A vida não é essa competição, e você não perde quando alguém ganha, e muito menos se torna menos porque alguém se tornou mais. Essa
é que é a verdade. E essas mentiras todas vão sendo alimentadas na nossa mente quando a gente deixa o comportamento da comparação crescer e a ter domínio também sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras. Então eu considero sim que a comparação é um comportamento errado, extremamente prejudicial à nossa vida como um todo, sobretudo espiritualmente, e que deve sim ser combatida em Deus, levada em oração ao Senhor para ser tratada na sua raiz, lá no começo, naquilo que originou, na origem desse comportamento comparativo. A gente não pode ignorar e nem considerar isso como normal. A verdade é que a gente fica tentando se encaixar na forma do outro, não é? Que a gente fica tentando observar as pessoas para poder ou alcançá-las ou ver que a gente está além delas e nenhuma nem outra coisa estão certas. Porque sempre haverá alguém que é melhor que você em algo e alguém que é pior que você em outra área. Há áreas em que você tem uma dominância, tem outras áreas que você tem deficiência. E se você for olhar de uma maneira geral, sempre terá pessoas que são mais aptas que você em algo e outras que são menos aptas que você em algo. E isso não quer dizer que você está ranqueado em nenhum tipo de ranking, em nenhum tipo de colocação dos melhores ou dos mais, porque Deus não faz esse tipo de coisa. Significa apenas que cada um tem uma aptidão, que cada um tem a sua história, que cada um tem os seus fatores, que cada um tem os seus elementos, e Deus não quer que você mude o que foi lhe dado. Deus quer que você use aquilo que você recebeu. Não é para você olhar para a história do outro e desejar passar por aqueles mesmos elementos, por aquele mesmo caminho. Não, é para você pegar aquilo que você tem, aquilo que lhe foi dado e usar aquilo que você recebeu. E não você tentar mudar aquilo que você recebeu para fazer igualzinho o outro está fazendo, porque você considera que seja melhor. Ou muito menos para dizer, olha, esse é o caminho, eu fiz, se eles fizessem como eu, já estariam onde eu estou. Errado também, porque cada um tem uma história, cada um tem um tempo, cada um tem um processo e cada um tem um propósito para cumprir. Nossos propósitos não são iguais. Um propósito apenas nós compartilhamos, que é adorar a Deus, ganharmos almas e irmos morar no céu com o nosso Jesus amado e querido. Mas fora esse propósito geral da igreja na terra, cada um tem um chamado, uma vocação, uma forma de cumprir esse propósito geral e propósitos específicos também para cumprir ao longo da sua caminhada. Por fim, para fechar a minha resposta, eu quero deixar aqui duas passagens das muitas que a Bíblia fala a respeito desses comportamentos de comparação e as suas implicações. Eu vou ler e eu espero que você acompanhe aí na sua Bíblia, que você grife, marque, medite, reflita e que isso venha a ser um passo para te ajudar a vencer o comportamento da comparação. A primeira passagem está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. A versão NVI fala assim: Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Paulo aqui está falando de pessoas que se comparam e comparam consigo mesmos, pessoas que comparam os demais às suas próprias trajetórias e se gloriam de si mesmas. E aí a resposta dele é: nós não nos gloriaremos além da medida. Nós ficaremos limitados à esfera da ação de Deus em nós e que alcança a vocês mesmos. É essa a resposta. Nós não devemos nos comparar a nós mesmos. Existem versões que falam que essas pessoas que se comparam a si mesmas são ignorantes. Nós não devemos ser assim. Nós deveremos nos gloriar no Senhor, na esfera da ação de Deus em nós e nos limitar a isso. Nada além disso.
Há também uma outra passagem que fala a respeito, que é Gálatas, capítulo 6, versículos 4 e 5, que fala assim: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Duas coisas eu aprendo com este versículo aqui. A primeira é que cada um deve examinar a si mesmo, os seus próprios atos, sem se comparar com ninguém, e assim poderá orgulhar-se. E orgulho aqui não está falando do sentimento de orgulho, de ser orgulhoso, mas de admiração. Quando você sente orgulho de admirar algo, poderá se admirar desses próprios atos, da sua própria jornada, né? Inclusive como forma de glorificar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida e através da sua vida. E a outra coisa que eu aprendo é aqui no final, quando diz cada um deverá levar a própria carga, ensina que as nossas cargas são individualizadas. Não existe cargas iguais e não há como eu querer ter a mesma caminhada, o mesmo andar de alguém que tem uma carga diferente da minha, com um peso diferente, com uma composição diferente, porque cada um tem a sua própria carga e cada um deve levar a sua própria carga. Eu não devo olhar para o outro e querer levar a carga dele, e ele não deve olhar para mim e querer levar a minha carga. Então, cada um olhe os seus próprios atos e assim poderá se admirar da sua trajetória sem se comparar. Então, a Bíblia deixa claro que a comparação não é um comportamento que nós devemos realizar, nem esporadicamente, nem com frequência. Nós devemos cortar esse mal pela raiz, e nós só podemos fazer isso em Deus, porque só há um parâmetro, um modelo ao qual nós devemos nos comparar, e esse modelo, vocês sabem que a resposta é Jesus. Ele é, ao mesmo tempo, um modelo inatingível, mas real. Ele é um modelo que está bem além de nós, mas que mostrou que é possível, vivendo aquilo que nós vivíamos, ser como Ele foi. E é isso que nós devemos buscar dia após dia como os cristãos. Gente, essa é a minha resposta para a questão pessoal Luz da Bíblia dessa edição. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, espero que você deixe aí a sua opinião, seu comentário, e reflita também acerca dessa questão sobre comparação. Não se compare, Deus te fez único, Deus não te fez para ser cópia, Deus não te fez para poder tentar imitar outra pessoa ou querer levar a vida que Ele leva. Deus te criou com um propósito único, do jeito que você é, e quer usar as suas peculiaridades, a sua história, aquilo que Ele te deu. Então, use aquilo que você recebeu. Não queira trocar aquilo que Deus te entregou ou aquilo que você viveu, aquilo que é a sua história. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito, muito obrigado por terem me assistido em mais uma semana. Deus abençoe a cada um. E tchau, tchau.